sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Aleluia. Mulheres, versículo 46. Os irmãos estão abrindo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, nem pela vida do pastor Marcelo, a esposa, a igreja está sob os teus cuidados. Eu vi isso na a restauração abençoada. Minha amada que está na frente do trabalho dirigindo o culto. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Então, a palavra de Deus para o seu coração está escrito assim: e vieram para Jericó, e sendo ele de Jericó, os seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: eu chamasse, e clamaram o cego, dizendo: Engole, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Outra versão diz: Senhor, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Podem tomar vosso assento. Glória a Deus. Aleluia. Voltada à cura e libertação. Glória a Deus. Aleluia. Costuma dizer que pastores que fazem um trabalho assim, pastor Marcelo, é guerreiro, é corajoso, é trabalho para poucos. Esses dias eu pegava uma igreja e dizia que uma das ferramentas que tem faltado no nosso meio evangélico é a oração. Nós precisamos orar. Sempre que eu passo aqui na frente da igreja, eu ouço as irmãs orando, ensaiando, da minha casa comigo tudo aqui. Fico alegre de poder ver essa igreja. E sabe, os irmãos, que eu sempre tenho coberto vocês em oração. Glória a Deus. Orando para que Deus te abençoe o pastor Marcelo, a esposa, os irmãos que estão na frente desse trabalho. E sem sombra de dúvida, esta igreja aqui é um lugar estratégico. Anos atrás tentaram consagrar nosso bairro a uma entidade aí. Meu Deus. Mas nosso bairro, quem pertence, quem é dono dele, é Jesus Cristo. Aleluia. Povo que ora, serva a Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, olhando aqui para a palavra do Senhor, eu quero que você repita comigo essa frase. Existem oportunidades que ela é única em nossa vida. E por ser única, ela não pode ser perdida. E se for perdida, ela nunca mais passará em nossa vida. Amém, queridos? Existem oportunidades que elas são únicas na nossa vida. E por ser única, ela não pode ser perdida. Uma vez perdida, ela nunca mais voltará em nossa vida. Tem pessoas que falam que existem algumas oportunidades que passam. Nunca vi um relâmpago cair 2 vezes no mesmo local. Isso é muito difícil. Mas acontece. Mas tem oportunidades que elas não voltam. Verdade. Ao olhar aqui para a vida de Bartimeu, na nova versão atualizada de hoje, quando Jesus pergunta para ele, elas fazem essa pergunta assim: o que quer que eu te faça? Ele diz assim: eu quero ver de novo. Aleluia. Então podemos entender nessas duas versões que Bartimeu não nasceu cego. Talvez uma enfermidade tornou ele cego. E talvez uma ação externa tornou ele cego. Diz algumas histórias, diz as pesquisas, mas eu ouvi de que o seu pai era Timeu.
porque Bartimeu significa filho de Timeu. Então existem funções de palavra. E diz na história que ele, por ser filho de Timeu, Timeu era um general aposentado de Judá, de Jerusalém. Ele tinha vários bens e acontece que uma certa feita os seus bens foi tirado dele, porque quem tomava conta do mundo na época eram os romanos. E claro que o povo judeu também estava debaixo do jugo de Roma. Eles pagavam impostos, tributos. E Timeu então resolve levantar um exército e vai lutando contra Roma. A princípio até eles começaram a ter conquista, mas quem estava dominando era Roma. E a Roma estava debaixo da bênção de Deus. Acredite você que Roma estava debaixo da bênção de Deus. Roma teve mais de 175 imperadores. Roma foi um império que durou aproximadamente quase 500 anos. Então Roma estava debaixo do mando de Deus. E uma certa feita nas batalhas, Timeu ele foi derrotado. E uma das estratégias de Roma, você vê na história, que ela pegava os seus prisioneiros, aqueles que eram vencidos, alguns eram crucificados, outros eram humilhados em público, para que os demais olhar aquela tamanha maldade não tivesse ousadia de levantar contra Roma. Essa é a história. E pegaram Timeu, levaram em praça pública, e diante dele começou a tirar a vida da sua esposa e seus filhos. Mas Timeu era mais novo. Então, pegaram, mataram Timeu diante de Bartimeu. Ele era criança. E como castigo, vamos fazer o seguinte: não vamos matar esse menino, mas vamos vazar os teus olhos. Então, a última visão que Bartimeu teve foi ver a sua família sendo morta. A última visão que Bartimeu teve foi ver o seu pai sendo executado. Então imagina o sofrimento desse menino. Ele cresce e na cultura romana era dado para os pedidos uma capa. Tanto é que ele tinha uma capa aqui para os menos favorecidos, para poder indicar, como fosse a licença para a pessoa ter liberdade de poder indicar. E deram essa capa aqui para Bartimeu. Nós não sabemos como, mas de alguma maneira Bartimeu era colocado à beira da estrada em Jericó. Vemos que anteriormente, quando Jesus entra em Jericó, ele entra na casa de Zaqueu. E no Evangelho de Marcos, gosto muito de ver que Jesus ele está saindo de Jericó. E ao fazer um estudo na cidade de Jericó, você vê que era uma cidade que era voltada à agricultura, era uma cidade voltada ao comércio, e era também estratégia militar. Então podemos entender que Jericó era uma cidade de comércio. Por isso que Bartimeu então ele era colocado à beira do caminho para poder esmolar. E aquela capa que era dada para os pedidos tinha a determinada frase: essa pessoa ela é miserável e é carente de tua ajuda. Imagina. Não obstante disso, Roma tira de Bartimeu a sua família. Ela tira tudo dele, ainda dá uma capa: esse homem miserável, carente de sua ajuda. Ao olhar aqui para Bartimeu, era uma pessoa que tinha tudo para crescer, ser revoltado. Deus poderoso. Às vezes ouvimos pessoas assim: por que você é assim? Porque meu pai, infelizmente, ele foi um alcoólatra. Meu pai foi uma pessoa que usava droga. Eu fui jogado, mas eu aprendi que a escolha de viver, como viver, somos nós que fazemos. Você deve fazer a sua escolha. É claro que um pai ou mãe tem muita influência na vida de um filho. Verdade. Quando olhamos a vida dos reis, vemos que fala assim: filho de Beltrano e a mãe era Cicrano. Por que mostra isso? Porque o pai e a mãe têm uma grande influência na vida do filho. Bartimeu cresce aqui sem sua família. Era levado à beira do caminho. Quantas pessoas passavam e Bartimeu usava o que? A sua boca. Bartimeu não tinha visão.
mas ele tinha a sua boca. Tentaram tirar tudo de Bartimeu, mas não tiraram a sua boca. Impressionante quando a pessoa fica à beira do caminho, você pode observar, quando a pessoa fica numa praça, ela começa a observar as coisas. Principalmente quando se trata do pedinte, ele entende quem está passando. Bartimeu, ele não enxergava, mas ele tinha uma grande percepção no seu ouvido. Algo tremendo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Roma tirou tudo de Bartimeu, mas não conseguiu tirar dele o que? A sua fé. Roma tirou tudo de Bartimeu, mas não conseguiu tirar a sua esperança no Deus de Israel. Ele tinha ouvido, ele ouviu falar a respeito do Messias, ele ouviu falar a respeito de Jesus, e com certeza ele ouviu falar, olha, Jesus está passando em Jerusalém. O que aconteceu lá em Jerusalém? Olha, pessoas foram curadas. Olha, Jesus foi lá em Cafarnaum. O que aconteceu lá em Cafarnaum? Você não sabe? Jesus foi na casa de Pedro. Lá estava a sua sogra acamada, e Jesus entra na casa de Pedro. Até então a casa de Pedro era uma casa normal, era uma casa comum. A sua sogra estava lá na beira da morte, mas Jesus entrou na casa. E ao entrar na casa, Jesus foi onde estava a sogra de Pedro e tocou na sua mão. Imediatamente a febre foi-se embora, a saúde veio, e ela colocou-se em pé, começou a servir Jesus. O que mais aconteceu? As pessoas vieram na casa de Pedro, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, e grande maravilha aconteceu, porque Jesus entrou na casa. O que podemos entender? O ambiente pode ser qualquer ambiente normal, até Jesus chegar. Mas quando Jesus entra, o ambiente é transformado por causa da sua presença. Você crê que Jesus está aqui? Então esse ambiente não é um ambiente qualquer. Esse ambiente aqui é um ambiente sobrenatural, porque Jesus está neste lugar. Aleluia, poderoso. Porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Glória a Deus. Impressionante que Bartimeu, ele tem essa fé dentro dele. Talvez ele pensava assim: se eu visse Jesus. Óbvio que não podia ouvir, mas se eu pudesse ter a oportunidade de estar na presença de Jesus. Qual era o sonho de Bartimeu? O sonho dele, talvez nós não podemos mensurar isso, mas o sonho dele era voltar a enxergar. Uma certa feita, na minha visão direita, levou uma pancada, levei 3 horas sem poder enxergar na visão. É algo terrível. É um breu total. Imagina a visão sendo vazada. Imagina a dor que Bartimeu sofreu. Ele era colocado à beira do caminho, mas ele nutria dentro dele uma esperança. Tiraram tudo dele, mas não tirou a sua esperança. A esperança, meus queridos, ela é um canal que nos liga a Deus. Você não pode perder a esperança. Está difícil? Tá, mas eu tenho esperança. Eu não estou vendo nada acontecer. Bartimeu não estava vendo nada acontecer, mas o coração dele estava ligado em Deus. Aleluia. Bartimeu não podia enxergar, mas ele tinha uma percepção no seu ouvido. Aleluia. Tem pessoas que têm visão natural, mas não têm visão física, espiritual. Parece que eu vejo Bartimeu com a visão física foi arrancada, mas ele tinha uma visão espiritual. Se eu estivesse na presença dele. Se eu estivesse na presença dele. Oh Deus maravilhoso. Se eu estiver na presença dele, a minha vida seria mudada. Observe que ele estava na beira do caminho, sentado junto ao caminho, mendigando. Mas ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele ouviu falar daquele que a Escritura Sagrada mencionava, de que da raiz de Davi, da descendente de Davi, viria o Messias. Aleluia. Como era o cenário preparado para a vida do Messias? Ele estava na beira do caminho. Deus poderoso. Podemos entender aqui que Jesus estava passando lá em Jericó. Aqui era a única oportunidade, sabe por quê? Depois de Jericó, Jesus estava caminhando para o Calvário. Jesus não voltaria mais para Jericó. Então Bartimeu, ele ouve um barulho. Só que o barulho que Bartimeu ouve é um barulho diferente. Tanto é que ele pergunta assim: mas que barulho é esse?
Porque Bartimeu, ele não tinha visão, mas ele tinha ouvido, tinha percepção. E quando ele ouve um barulho, esse barulho aqui não é um barulho diferente. Esse movimento não é de pata de camelo. Esse movimento aqui não é de pata de cavalo. Esse movimento é diferente. E realmente, meus queridos, quando Jesus passa, existe um movimento diferente. Eita glória! Ele começa a perceber aquilo lá. E talvez as pessoas falando: olha que maravilha, você viu lá? Fulano de tal estava cego, e Jesus pegou lá, cuspiu na terra, fez um lodo, colocou ali sobre o olho e falou assim: vai lavar. Quando lavou, voltou enxergando. Ah, Bartimeu, se eu tivesse na presença dele, a fé nem pelo ver, aquela esperança nutre ele, e a multidão vai lhe aproximando. O que eu observo aqui com Bartimeu, que o crente precisa ser curioso. Diga comigo: o crente precisa ser curioso. Tem que ser curioso. E a pergunta dele, o que foi? Olha, o que está acontecendo? Ele era cego, estava vendo no caminho as pessoas indo na frente, porque realmente onde Jesus está, existe movimento. As pessoas alegres, pulando, alguns até colocaram no seu coração: eu só preciso tocar nele, como a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar nele, serei curado. Aleluia! A audição de Bartimeu era perceptível. Talvez ele ouviu falar a respeito de Jairo, que não pôde poder levar sua filha até Jesus, mas deixou sua esposa em casa: cuide da nossa criança, porque eu vou até Jesus. E quando Jairo vai até Jesus, você sabe a história. Senhor, vai até minha casa, porque a minha filha está moribunda, está à beira da morte. Senhor Cristo, indo na minha casa, as coisas vão resolver. E Jesus fala assim: olha, eu vou na sua casa. Mas quando está indo a caminho da casa, ele vê a mulher sendo curada. Imagina o coração de Jairo, pula de alegria. Mas alguém fala assim: olha, para de perturbar o mestre, porque a sua filha já morreu. Meu Deus! Impressionante isso, sabe por quê? Porque vejo que várias pessoas que não acreditam em seu milagre, quer atrapalhar que você também seja abençoado. Eita glória! Existem posições que tem pessoas que não acreditam, são desanimadas e querem te desanimar. Deus. E você vai ouvir quem? A tendência nossa, pastor, é ouvir as pessoas derrotadas. Para com isso, crente. Ouça as pessoas que são referência. Eita Ele glória! ouviu a respeito de Jairo. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, as pessoas até mesmo duvidaram. Ela já morreu. Jesus falou assim: olha, eu vou lá e vou acordá-la. Porque para Jesus não importa se está com vida ou está morto. Onde chega a vida, a morte vai embora. Onde chega a liberdade, a possessão vai embora. Onde chega a liberdade, a opressão vai embora. Como diz o hino antigo: onde Jesus está, o milagre acontece. E não precisa de muita gente para Jesus operar. Porque Jesus precisa de corações abertos, de corações mudados, pessoas que têm fé que Ele vai agir sobre a sua vida. E eu creio nessa noite, quando você está aqui, talvez você fechou a sua casa lá em situação difícil, de dificuldade, mas você vem na casa. Você vem aqui nessa casa, eu quero declarar em nome de Jesus: levanta as tuas mãos para receber. E quando você está aqui na casa, como Jairo, Jesus vai na tua casa, opera sinais e maravilhas. Tudo isso vai poder alegrar seu coração, porque você entendeu. Quando vem na presença de Jesus, o milagre acontece. Precisamos ter isso. Imagina o coração de Bartimeu, pastor. Jesus está vindo aí. Talvez dentro dele pensava assim: olha, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. E ele pergunta assim: o que está acontecendo? E alguém falaram assim: olha, Jesus Nazareno. O quê? Jesus Nazareno está vindo aí. Eita glória! Jesus Nazareno está vindo aqui. Nazaré, ele tinha um bom ouvido falar a respeito de Jesus. É impressionante que quando ele ouve falar de Jesus, o que ele começa a fazer? Ele começa a clamar. Eita glória! Clamar, você gritar mesmo. Até porque a oração do judeu não é oração baixa. A oração do judeu é gritada. Ele ouviu a oportunidade.
Porque existe oportunidade que passa apenas uma vez na nossa vida, nunca mais vai voltar. E se você perder, você vai ficar olhando, reclamando e chorando, mas foi embora. E a oportunidade deu um tchauzinho para você. E você vai falar assim: ah, se eu tivesse aproveitado. Aleluia. Já passou por isso? Ah, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade. Meu Deus. Ela foi embora. Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Por que ele fala filho de Davi? Porque ele cria da descendência de Davi viria o Messias, viria o libertador, viria o Salvador, viria aquele que está escrito lá em Isaías 53, que levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele creu, olha, eu preciso da atenção dele, querido. Jesus sabia que Bartimeu precisava, como ele sabe que você precisa. Mas só que Jesus é tão educado que ele deu para você e para mim o livre-arbítrio. Bartimeu não tinha força para poder chegar até Jesus, mas ele tinha sua garganta. O que Deus deu para você? Ah, pastor, Deus sabe que eu preciso, sabe? Nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós não vemos aqui em Gênesis Apocalipse. Pela bondade de Deus, já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse 18 vezes. Glória a Deus, aleluia. Eu não vi ainda alguém pensar assim: Deus, cura-me, e a cura vir. Não. Todas as vezes você pode ver na Bíblia Sagrada, Ezequiel estava na beira da morte, virou ao canto e ele falou: Senhor, lembra-te que eu fiz para ti. Oh, aleluia. O profeta estava ainda no pátio, que deu a sentença, que Deus falou assim: volta e fala para o meu servo que eu vou dar vida. Aleluia. Glória a Deus Deus. tem vida aqui nesta noite. Eu creio, Jesus. Aleluia. Não importa a sentença que deram, Deus tem vida. Você crê nisso? Aleluia. Deus tem milagre. Aleluia. E a palavra fala que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, glória. Algum falava assim: cala-te, quem sabe você? Aí Bartimeu não. Ou encheu o pulmão de ar e gritava ainda mais. Aleluia. Tem pessoas, tem ações que querem impedir de você ser abençoado. Você crê nisso? Deus. Tem ações que querem impedir que você seja abençoado. Verdade. Bartimeu estava no caminho certo. A oportunidade era esta. Impressionante que a pessoa falava assim: cala-te, para de perturbar o mestre. Mas Bartimeu fala: opa, não. Ele começa a clamar ainda mais. Querido, aprenda nessa mensagem: quanto maior for a oposição de você estar na igreja, de você estar em oração, de você lutar pelo seu sonho, persista. Sabe por quê? Se está difícil, porque depois da dificuldade virá o milagre. Aleluia. A maioria das pessoas não são abençoadas. Sabe por quê, missionária? Porque olha para o tamanho da dificuldade. Algum fala assim: para todo mundo é fácil, mas para mim é difícil. Quem já ouviu pessoa falar assim? Deus. Nessa tarde eu caminhava e meditava e falava assim: tem pessoas que só olham para a dificuldade. Ela esquece de olhar que aquela pessoa que foi vencedora, ela também tem história. E ouve a história dela para você ver. Mas por que ela venceu? É simples, porque ela não atentou para a dificuldade. Ela olhou para além da dificuldade. Bartimeu tinha um sonho. E qual era o sonho de Bartimeu? Eu quero voltar a enxergar. Aleluia. Bartimeu não aceitou morrer cego. Você não pode aceitar. Roma determinou para Bartimeu: você vai viver cego, você vai morrer cego. Foi a posição de Roma. Mas Bartimeu não. Eu não aceito isso. Às vezes o mundo é assim, a vida é assim. Ela quer colocar condições para você. Sofra, miserável. Você não serve a Deus? Sofra. Mas você não. Venha luta. Mas a palavra do Senhor fala: os que confiam no Senhor serão como monte do céu que não se abala, mas permanece para sempre. Vem diversidade, mas a minha confiança está no Senhor. Mas que Deus é esse? Meu Deus, ele tem histórico. Meu Deus tem currículo. Qual é o currículo de Deus? Está lá em Isaías 64, versículo 4. Que desde a antiguidade não se ouviu, nem que se ouviu não percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem espera no Senhor, dá glória a Deus aí. Aleluia.
Se você espera em Deus, descanse. Bendito seja Deus. Salmista escreve lá em Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Não foi no homem, não foi no prefeito, não foi na política, foi no Senhor. Mas quando ele esperou de mão cruzada, não, ele fala assim: ele ouviu o meu clamor. Ou seja, estava esperando, mas não estava agindo. Estava esperando, mas não estava buscando. Estava esperando, mas estava confiando. Estava esperando, mas estava se mobilizando. O segredo é: se mobilize, faça algo, mova-se, para que os céus venham mover sobre a sua vida. Glória a Deus. Pare de ficar sofrendo, lamentando pela vida. Vai à luta. Eita glória. Pessoas impedindo que Bartimeu fosse abençoado. Fica quieto, querido. Vocêzinho, vocêzinho, coitado de você. Aleluia. Mas Bartimeu clamava ainda mais. Glória. Eu não posso, mas ele pode. Aleluia. Eita Existia glória. o que é distante de Jesus até Bartimeu. Existia a multidão que estava diante de Bartimeu, mas ele usou aquilo que Deus deu. Qual foi o instrumento que Deus deu para você? Meu Deus. Deus deu para a gente lutar. E você precisa identificar isso. Para Bartimeu deu o que? A garganta. Clamor. Impressionante que Jesus, ele ouve. Porque nosso Deus ouve nossa oração. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer te ouvir. Os céus estão à sua disposição, meu querido. Aleluia. Eita Na glória. cidade vizinha, nós ouvimos falar para esse dia: vive ciclano, vive fulano, e está lá: viva, viva, viva. Estou lá olhando: viva logo! E nunca vive. Meu Deus. Está lá gritando para viver, 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 mas não vive. Mas o Deus que você serve está na escrito em Isaías, que ele mede os céus com a palma das tuas mãos. Eita glória. O Deus que você serve, eu gosto muito de citar, pastor, lá em Salmo 103, versículo 6, nosso Deus é tão grande que o céu dos céus não pode conter sua presença. Verdade. Lá em Salmo 113, versículo 6, dá uma leitinha lá, diz a palavra que ele curva para ver o que está nos céus e na terra. Sabe o que é isso? A terra, o céu dos céus não pode conter o seu poder, a sua presença. Glória. Ele tem que curvar para poder Aleluia. ver. A boa notícia é que quem clama a Deus, querido, a sua oração não está apenas aqui na esfera material. Diz na Apocalipse que ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo. E Deus curva para poder te ouvir. Meu Deus. Aleluia. Para de perturbar o mestre! Ele clama. Ele entendeu. Maior dificuldade, vou persistir. Isso é sinal que a bênção é maior. Aleluia. Persista nisso. Bartimeu diz a palavra que Jesus para. Oh, glória. Jesus para. E qual foi a pergunta de Jesus? Você que está aí, traga ele aqui. Que eu vejo, pastor, nosso Deus tem várias maneiras de trabalhar. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu começo a pensar aqui, sabe o que eu vejo? Que aquela pessoa, talvez Pedrão era sanguíneo, sempre estava na frente. João era colérico, né? Aquele que não tolera muita coisa, já quer logo fazer as coisas com as mãos. Talvez era esse que estava lá. Traga ele para mim. Eu falei para ele calar a boca. É você mesmo, pode trazer. Oh, glória. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? As mesmas pessoas, os mesmos instrumentos que impediram você chegar até Jesus, Jesus vai usar para trazer você até a bênção. Oh, glória. Aleluia. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia. Não para poder dizer que você é um tal, porque Deus ouviu. Se eu contar testemunho aqui na minha vida, meu Deus, quantas coisas eu passei na fé. Pessoas que não davam nada. Lembro de uma certa vez, esse pastor já estava no Senhor, louco para ser cooperador na igreja, pastor. Queria ser cooperador na igreja. E aquele abençoado nunca me levava para ser cooperador. Muito bom, menos eu. Eu era meio loucudo na igreja, né? Mas eu dobrei os joelhos e falei: meu Deus, eu sou profeta tal, B, C. Não acredita profetado, porque vários profetas no lugar de treino não é possível. A Bíblia nós temos que fazer esse exame com Deus, né, irmãos? Porque tem uns profetas aí que são o sangue do Cordeiro. Eu só fico na palavra. Deus me usa mais na palavra. Essa aqui é infalível. Aleluia. Aleluia.
Eu orei, meus queridos. Aí quando foi na sexta-feira, o pastor chegou assim: Reginaldo, eu falei, Deus, se é da tua vontade, o senhor vai usar aquele abençoado, é crente também, irmãos. Às vezes temporada tem que ser estratégia. Você vai falar: Deus, trata, não é servo do Senhor também como eu. Eu falei: Deus, se é da tua vontade, aquele abençoado está com a minha bênção e está impedindo, não quer me abençoar, Deus, o senhor vai usar ele para poder me levar até a bênção. Você entende isso? Aleluia. Aleluia. Você vai usar ele para poder me levar até a bênção, porque aquilo que Deus preparou para você é seu, ninguém toma. Você não precisa passar a rodo de ninguém, porque quem chama Deus, quem capacita é Deus, ele está no negócio. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Meus amados, como foi na sexta-feira, pastor falou assim: Reginaldo, tá bem? Amanhã dá para você ir na Sé poder estar lá. Tá, pastor? Eu ia na reunião com o obreiro, pastor, sem ser obreiro. Olha a fé. Glória. Se Deus me chamar na sua vida, meu querido, não espera chegar não, já vai exercitando, Aleluia. já vai movendo, clama a Deus, mobilize oração. Euzinho sim a Deus, é você que Deus quer usar. Eu chego na hora de apresentar, pastor presidente, pastor Uzias, talvez não visse a mensagem, já está gravando, pastor. Foi apresentar os obreiros, fulano de tal, da igreja tal. Meu nome até foi errado. Colocar lá Reginaldo dos Santos, meu nome é Reginaldo da Silva. Meu Deus. Reginaldo dos Santos, do Putim. Cara, eu levantei, era o único, né? Aí eu coloquei em pé. O pastor presidente olhou assim: você, cooperador ainda, pensei que era para diácono. Jesus amado. Aquele pastor lá abençoado me levou até a bênção, eu fui abençoado. Aleluia. Aleluia. Então vemos aqui que as pessoas tentaram impedir Bartimeu de chegar até Jesus, mas ele persistiu. Traga ele aqui até a minha presença. Oh, glória, aleluia. Impressionante que Jesus, quando fala isso com Bartimeu, ao apresentar até a presença dele, a dificuldade foi tanto, mas ele lutou. Diga comigo assim: a minha perseverança. A minha perseverança. Fala com fé: a minha perseverança A minha perseverança. terá resultado. Resultado. Você crê nisso? Amém. Então persevera. Aleluia. Impressionante que quando chega até Jesus, a multidão para. Parece que estão vendo aqui. A multidão para. Bartimeu chega até Jesus com aquela. Interessante que ele larga a cabra para lá, porque ele acreditou que ao chegar até Jesus seria abençoado. Você crê nisso? Aleluia. Que ao chegar até Jesus será abençoado. Glória. E quando chega até Jesus, qual foi a pergunta? Jesus sabia que precisava. Meu Deus. A pergunta foi: o que queres que eu te faça? Impressionante que as palavras o que queres, a terceira vez na Bíblia que é registrado em Gênesis e Apocalipse. Impressionante que a palavra do Senhor fala lá em 1 Reis capítulo 3 versículo 5, quando Salomão vai em Gibeão, ele faz altares para poder sacrificar a Deus, ainda jovem, talvez 18 anos, quando assume o reino. Ele fala: Deus, eu sou menino, meu pai foi um grande rei, Aleluia. e sou eu diante do seu povo. Ele oferece 1000 holocaustos. Verdade. Meu Deus. Está aí como é de noite, meus queridos. Não é aquele sonho de barriga cheia, não. Deus aparece para Salomão em sonho e fala assim: olha, pede-me o que queres que eu te dê. Aleluia. Deus fala através de sonhos. Salomão pede o que? Senhor, dá-me condições para poder liberar o seu povo. Ah, então você foi sábio até para pedir. Vou te dar riqueza, vou te dar prosperidade, vida longa, vou te dar paz. Vou te dar sabedoria tal que depois de você nunca haverá mais. Meu Deus. Aleluia. A segunda vez foi justamente quando Eliseu estava com Elias. Elias chamou Eliseu identifica a sua bênção. E onde Elias estava, Eliseu estava junto. Está em Gilgal, opa, vou estar com você. Está em Betel, não. Vou ficar em Betel, não. Vou com o Senhor. Vai para Jericó, os profetas falam assim: bem sabe você, né, que o seu Senhor vai tomar o seu Senhor diante de ti. Eu sei, cala a boca. O que eu quero minha bênção. Vou perseverar. Atravessa o Rio Jordão. Já quanto você quer, Elias? Eliseu, olha, eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. É, Jesus. Aleluia. Uma coisa pedisse.
Ei, Deus. Mas se você me vê, quem sabe? E você sabe a história. Eliseu tornou profeta 2 vezes maior do que Elias. Aleluia. Eita, A glória. terceira vez estamos aqui na Bíblia Sagrada, quando Jesus dá coisa no cheque para ele da carta, já está assinado. Coloca o valor que você quer. Meu Deus. O que você quer que eu te faça? Senhor. Na versão aqui que eu li, fala que eu quero ver. Mas na linguagem de hoje fala que eu volte a enxergar. Aleluia. Era o sonho do Bartimeu. Encerrando as palavras, dizendo para você: não pare de sonhar. Aleluia. Deus. Alimenta a sua esperança. Aleluia. Se Deus tem chamado a sua vida, acredite nela. Se você está em busca de milagre, acredite. Deus fiel. Eu falo aqui, não sei se eu falei aqui, pastor, mas lembro que anos atrás eu tinha dor na coluna muito terrível. E quando aquela punha, parecia que alguém mexia na minha coluna. Parecia uma mão que pegava lá. Estava aí no nariz. Aquilo lá foi uma maldição na minha vida. Meu Deus. Meu sobrinho hoje já tem 27 anos, vai para 27 anos. Ele era gordinho. Fui pegar ele, parecia que uma mão pegou na minha coluna, torceu. Uma dor, meus queridos, ainda é jovem. Eu fui na tarde da bênção. Oh, glória. Eita, glória. Falei, Jesus, já vi grandes milagres acontecer, e agora eu estou desse jeito. Às vezes nós pensamos, pastor, que Deus vai operar na multidão. Opera. Mas não precisa de multidão para Jesus operar. Mas precisa de coração voltado. Glória. Aleluia. E talvez 2, 3. Verdade. Crente. Faz um bom tempo que eu não vou no monte. Mas quando eu ir no monte, interessante, o coração do monte só vai aquele que tem fé mesmo. É selecionado para quem vai orar. Aleluia. Às vezes eu vou naquele monte na tarde, vou orar um pouquinho, eu vejo as pessoas clamando, lutando, a música rolando no chão lá, é para quem tem fé. Glória. Aleluia. Mas sem sombra de dúvida, querido, eu fui muitas vezes naquele monte lá. Vi várias pessoas. E a boa notícia que eu tenho para você: todos os meus pedidos foram atendidos. Aleluia. Como ele disse em oração, não se aceita o que você está vivendo. Deus vive. Tem pessoas que aceitam que a vida promete. E lembro que aquela tarde da vez eu até preguei a palavra. Pastor, fui pregar na igreja, a igreja era grande, tinha pouca pessoa, a igreja ficou maior ainda. Eu ministrei 5 irmãs lá, falei amém, Jesus cura, liberta, transforma, faz milagre, que dando glória a Deus, aleluia. Falei, oh, glória a Jesus, tem 5 pessoas, Pai, mas eu trouxe a sua palavra. Porque às vezes Deus prega peça na gente, sabia, pastor? Para ver como você está, Verdade. para ver como está a sua fé. Então eu aprendi desde então, não importa se a igreja é grande, pequena, se tem pouco ou bastante pessoa, a palavra de Deus, então Ele vai honrar a palavra, é a missão que Deus te deu, então faça com o coração, faça com vontade, porque a recompensa vem do céu para você. Glória a Deus. Aleluia. Pega com vontade, Verdade. é a oportunidade que Deus está te dando. Lá, meus queridos, naquela tarde, eu fui acabou a pregação, a carne naquela igreja não estava, fui em outra igreja, hoje a Assembleia de Ministério Madureira. Aliás, aí nessa igreja começou com parte da minha família também. E lembro que cheguei naquela tarde, acabando a tarde da bênção, mas insistindo, a coluna era só o sangue do Cordeiro. Meu Deus. Aí levantamos para poder orar. Vamos orar, irmãos? Falei, Jesus, tinha pouca gente lá. Agora venho para cá e pouca gente também. Mas amém. Vamos orar. Mas mal sabia eu que naquela tarde Deus tinha um presente para mim. Eita, glória. Aleluia. Você é feliz que Deus tem presente para você? Louvado seja Deus. Deus recompensa o seu esforço. Glória a Deus. E lembra aquela tarde que começamos a orar? É tão lindo que as pessoas que gostam de mistério de Deus, que ora, que busca o Senhor. De repente a mãe já começou a falar em línguas estranhas, foi tocando em alguém, outro vinha, eu falar, Jesus, amém, estou aqui, estou buscando a sua presença, eu creio. Eu estava pulando na rua, eu preguei a sua palavra, dei glória a Deus, glorifiquei ao Senhor, e vim agora no restante da tarde da bênção também nesta igreja. Eu creio também que serei abençoado também nesta oração. De repente Deus levanta o profeta de ninguém até mim. Eita, glória. Glória, baixando. Deus, A irmã tão franzina, pastor, mas cheia de Deus. aleluia.
pôs a mão na minha cabeça e começou a entregar o manto. Falei, oh glória. De repente ela vai, põe a mão na minha coluna, estava doendo. Jesus amado. Só eu e a minha família sabia daquele problema. E Deus fala assim, tão lindo, cantora, por causa da tua fidelidade, por causa do teu esforço, estou tocando a sua coluna agora. Aleluia. Coloque seu pé, por favor. Louvado seja Deus. Sentiu aquela irmã, parecia que tinha um ferro quente na mão, Deus maravilhoso. queimava tudo. Aleluia. E dali, quando acabou de entregar, dei aquela balançadinha, a mesa fica um pouco interna. Deus falou no meu coração, te curei, cuidado, crente. Oh, glória. Eita glória. Saí de lá dando glória a Deus até hoje, meus queridos. Aleluia. Nosso Jesus opera sinais e maravilhas. Aleluia. Bartimeu lutou e foi abençoado. Jesus não está passando aqui, Ele está neste Oh, lugar. glória. Porque a promessa é o seguinte: dois ou mais em meu nome, eu nem Aparecida, nem Pedro, nem Expedito, que precisa ser carregado no nome de Jesus. Que diz lá em Filipenses: é dado todo o poder nos céus e na terra. Fala em Filipenses ainda, olha, que Jesus foi humilde e obediente a Deus até a morte de cruz. Pelo que Deus também exaltou soberanamente, para que através do nome de Jesus, dobre todos os joelhos no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Orava, xandarava, suriricandarava. Anaia, suriricandarava, xandarava, comarava. Jesus está neste ambiente aqui, meus queridos. A pergunta é: receba aí a palavra profética. O que queres que eu te faça para você? Coloque o seu nome e fala: Senhor, eu quero isso. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero que o Senhor toque na minha casa agora. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero que o Senhor abra as portas. Ele vai abrir. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero que o Senhor toque na minha saúde. Ele vai tocar agora. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero que o Senhor derrama sobre a minha vida. Arranca todo embaraço. Palavra profética, o que queres que eu te faça? Glória. Aleluia. O que queres que eu te faça? Deus te ama tanto, tanto, que entregou seu filho naquela cruz por você e por mim. A maior expressão do amor de Deus, Ele te ama. Ele está aqui. Ele quer ouvir agora o seu pedido. Ele quer ouvir agora o que você precisa. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir você abrir a boca e falar: Senhor, eu quero isso. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Vamos terminar a mensagem. Como é linda a presença de Deus aqui nesse santuário. Glória. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Ah, Senhor, precisamos perseverar na oração. Precisamos lutar. Quantas adversidades nós passamos. Quanta adversidade o crente passa, meu Deus. Mas o Senhor está no controle. Ah, meu Deus, ajuda-nos a ter essa fé de Bartimeu, que não atentou para o momento que ele estava vivendo, mas ele tinha um sonho. O sonho de Bartimeu era voltar a enxergar. Roma tirou a sua família, Roma tirou a sua força de lutar, mas não tirou de Bartimeu a sua fé. A fé de Bartimeu era semente de mostarda para mover o céu sobre a vida dele. Ele foi humilhado, mas o lugar foi preparado diante da multidão. O palco foi preparado para Bartimeu. E ele voltou a enxergar. Ele voltou a enxergar, começou a pular, exaltar, glorificar o Senhor. Oh Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus Cristo. Quanta humilhação, quanta dificuldade o Teu povo tem passado, mas eu declaro em nome de Jesus Cristo que o palco está sendo preparado. O momento de exaltação
O lugar, o ambiente está sendo preparado. Levanta as tuas mãos para receber. Está chegando o momento de exaltação para alguém nesta igreja. Oh glória! Está chegando o momento de exaltação para alguns nesta igreja. Prepara-te! O tempo de cantar está chegando. Acima de nós glorificamos a Ti e agradecemos pela Tua palavra, pela Tua presença, Espírito Santo, pelo consolo. O Senhor está renovando forças nesta noite. Pessoas entraram aqui tão fracas, meu Deus, até mesmo desanimadas, mas o Senhor fala no meu coração que está te renovando nesta noite. Deus está te renovando nesta noite. Receba o renovo do céu sobre a tua vida. Senhor, levanta minhas mãos aos céus. Eu agradeço a Ti por mais esta grande oportunidade, por mais esse grande benefício, poder estar na Tua casa, louvando e agradecendo o Teu nome. Assim louvamos e agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe você. Receba esta palavra. Obrigado, pastor. Mais uma oportunidade de poder estar aqui com vocês, nesta igreja, esse povo abençoado, povo de fé, adorando e glorificando o Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Aleluia.